Olá, tudo bem? Estamos de volta com mais um programa do podcast Diálogos para o Bem-Estar. Vamos abordar um assunto que interessa a todos nós e exige cuidados e muita atenção: as doenças infecto-contagiosas. A nossa convidada é a doutora Fabiana Zimmermann, médica infectologista, especialista em doenças tropicais. Doutora, muito se ouve falar sobre um surto que está havendo em várias capitais brasileiras de dengue. Felizmente, essa não é uma realidade constatada ainda aqui em Boa Vista, aqui no estado de Roraima. Foram notificados apenas 8 casos confirmados. Mas isso não quer dizer que as pessoas possam relaxar. Isso mesmo, Iana. Então, nós temos muitas notificações, 290, mas apenas confirmados 8 casos, como tu disseste, Estão em investigação mais de 50 casos, então esse download que nós temos aqui no estado de Roraima, quando a doença não entra pelas nossas fronteiras, nos dá tempo de fazer vídeos informativos, de prevenção, de ampliar os cuidados para quando chegue essa realidade aqui, a gente esteja preparado. Importante frisar que a gente está numa estação seca ainda, Os criadouros vão começar a potencializar a produção dos transmissores aí a partir das chuvas, Claro, porque o mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor da dengue, entre outras arboviroses, que são aquelas que são transmitidas por mosquitos, é importante ressaltar que os ovos que estão lá sequinhos durante a seca, quando começa a chover, eles vão vingar e vão eclodir já infectados. Então, aquele mosquito que acabou de nascer, ele não precisaria picar uma pessoa infectada para transmitir a dengue. Ele já tem o vírus nele, ele, na sua primeira alimentação, ele já vai transmitir a dengue. Roraima tem um histórico com a dengue, Na verdade, foi porta de entrada dos primeiros vírus da dengue. Sim. Nós temos 4 sorotipos, Dengue 1, Dengue 2, Dengue 3 e Dengue 4. Lá em 1981, a dengue entrou por Roraima. Então, o primeiro surto de dengue registrado em 1981 no Brasil, a porta de entrada foi Roraima. E uma médica conhecida, que é a doutora Sumaia, estava no seu consultório, já tinha lido um artigo científico sobre a dengue, e o paciente se apresentou exatamente com os sintomas que ela tinha lido e ele era um viajante. Então, na hora, ela acionou a vigilância e o primeiro caso foi registrado. Sim, a questão da vacina contra a dengue, algo novo, mas a gente não sabe quando que ela estará disponível aqui em Roraima. Existe uma previsão, ao menos, doutora? Pois é, a vacina ela está sendo estudada há muitos anos, O Instituto Butantan já tem um estudo desde 2016, com 16 centros no Brasil, inclusive Roraima fez parte, com o Dr. Alex Jardim, com mais de 16 mil voluntários aplicando uma vacina. Só que essa vacina brasileira, nossa, nacional, ainda não está disponível. As vacinas que estão disponíveis, que estão autorizadas pela Anvisa, são a que o Brasil está comprando para enfrentar esse surto em outras capitais, em outros estados do Brasil, como Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Distrito Federal. Brasília, a situação está bem grave, Então, a vacina que foi comprada é a vacina Qdenga, na verdade, E essa vacina, ela está indicada para crianças de 4 até adultos de 60 anos. Está contraindicada para gestantes, para mulheres que estão amamentando e para imunossuprimidos. Só que nessa fase do Brasil, nessa fase desse surto brasileiro atual de dengue, viu-se que as crianças de 10 a 14 anos eram as grandes vulneráveis, ou seja, as internações e os agravamentos eram nessa faixa etária. Então, essa vacina está sendo liberada somente para essa faixa etária, de 10 a 14 anos. Infelizmente, Iano, tem uma má notícia. Qual é? Ainda não chegou aqui pra gente, Mas quem sabe, porque ainda não temos número de infectados ainda, graças a Deus, Então ainda não fomos contemplados e ainda não tem uma previsão de chegada para o estado de Roraima. Doutora, vamos reforçar aqui os sintomas da dengue, para as pessoas aí ficarem atentas. Pois é, importante lembrar que os 4 sorotipos da dengue causam imunidade permanente.
Então, se você já teve 4 vezes dengue, teoricamente você não vai ter mais dengue, porque você já foi infectado pelos 4 sorotipos. Mas os sintomas, eles são iguais para todos os sorotipos, né? Dor de cabeça, no fundo dos olhos, é uma dor relatada assim, é uma dor no fundo dos olhos, né? Dores articulares, fadiga, febre, e os sintomas duram até 7 dias, então teoricamente é uma doença rápida, né? Eu, quando tive dengue, teve aquelas pintinhas que coçavam muito. Isso. Ainda é um sintoma Sim. bastante presente? No final da infecção aparecem, né, as pintinhas, que são as petequias, e elas dão muita coceira, realmente, né? Os pés podem inchar, então existe um extravasamento de líquido. Então, por isso que o tratamento da dengue é hidratação Muita viral, água. muita água, soro. E nos casos de que precisa internação, aí seria o soro endovenoso. Então, por enquanto, é combater os criadouros, né? Sim, e é importante também ressaltar, Iano, os sintomas de gravidade de alerta da dengue, né? Porque esses sintomas que nós falamos são sintomas comuns, são sintomas que 90% da população apresenta, mas existem aqueles casos de dengue grave, de dengue hemorrágico, que nós já ouvimos falar e que todos tememos, né? Que são sintomas de febre muito alta que não baixa com nada. A dipirona está indicada, tá? Não é uma automedicação a pessoa tomar dipirona nesses casos de febre. Febre muito alta que não baixa com nada, dor abdominal muito forte, vômitos, desmaio, pressão baixa. Então, todos esses são sintomas de gravidade que a pessoa tem que procurar imediatamente um centro hospitalar. Vamos falar um pouquinho sobre chikungunya e zika. São doenças parecidas? Sim, todas essas doenças são arboviroses, como eu falei no começo, vírus transmitidos por mosquitos, no caso o Aedes aegypti é o vetor para todas essas doenças. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Lembrando que nós estamos na Amazônia legal e que a febre amarela existe, né? Então, todas essas doenças são transmitidas pelo mesmo vetor. Então, nós temos que cuidar com os criadouros de mosquito, que 75% dos criadouros de mosquito estão dentro da nossa residência. Os sintomas dessas duas doenças são também muito similares? São muito similares. São dores no corpo, coceira. Então, assim, tem algumas características que são mais exacerbadas em algumas infecções. Por exemplo, na zika, além da febre, que é baixa, e da dor no corpo, a pessoa se queixa muito de coceira. Então, ela chega no consultório dizendo que está com alergia. Estou com alergia, doutora. Só que ela é uma doença subnotificada. Por quê? Porque tanto o plano de saúde quanto o SUS, ele não faz o exame da zika. Ele só faz o exame da zika em mulheres que estão grávidas. Porque a gente sabe, né, que a zika foi um alvo de estudo, inclusive uma médica brasileira viu a associação entre a infecção de zika em gestante e o nascimento de crianças com microcefalia. Então, isso é um caso muito grave. Então, nessa população, a gente faz o exame, na outra população não faz. Para tu ter uma ideia, o ano passado nós tivemos um caso notificado de zika aqui. É muito pouco. Será né? que foi só um? Não. Subnotificação aí escancarada, né? Sim. Enquanto a chikungunya, a característica é dores articulares muito fortes. A pessoa chega no consultório dizendo, doutora, eu não consigo nem escovar meu dente, nem pentear meu cabelo, nem tomar um copo de água, porque eu não tenho força, porque dói muito. Então, e então, qual que é o tratamento convencional? Para zika, para chikungunya? Não existe um medicamento específico, né? Para zika e para chikungunya, né? Mas o tratamento é hidratação. Hidratação, repouso, vitaminas, né? Alimentação saudável, é isso. Doutora, a questão da malária. Malária, a gente sabe que é uma doença endêmica na Amazônia, nunca vai deixar de existir, né? E eu queria saber se existem esforços, mas a Organização Mundial de Saúde ainda trata a malária como uma das doenças negligenciadas. Quer dizer, falta investimento também para descobrir uma vacina, né, porque ela afeta milhares de pessoas todos os anos, principalmente na nossa região amazônica, né? O que a gente tem aí de perspectiva sobre uma vacina, sobre avanços em medicamentos? Pois é, a malária, desde a década de 40, 50, com soldados da borracha, né, que foram os desbravadores da Amazônia,
já causa muitas mortes. Então agora está muito em voga, né, falar sobre os Yanomami, sobre a área indígena, sobre os garimpos. Então esse tipo de invasão da floresta amazônica causa uma exacerbação da malária. Então são surtos que nós sempre vamos ter. É uma endemia, ou seja, a Amazônia é a casa da malária. Então não existe malária sem a Amazônia. Então a gente tem que sempre ficar preocupado com a malária, que os casos são muito mais significativos do que da zika, da chikungunya, da dengue, né? O ano passado nós tivemos 130 mil notificações. Nossa! Então muitas notificações. Só Roraima? Só Roraima, né? A gente está falando de Roraima. E nós tivemos quase 1.000 casos de confirmação. Então nesse período agora, do começo do ano, no ano passado foram 32 mil casos confirmados e agora no começo do ano, até fevereiro, nós já tivemos quase 1.000 casos confirmados, que é muita coisa, fevereiro ainda nem terminou. Agora, aqui a gente registra um fato interessante, né? A gente pode ter uma super notificação, né, aqui em Boa Vista, na capital. Sim. Né? Por quê? Porque nós somos cidade de referência, né? A Boa Vista é o centro de referência hospitalar, o nosso hospital geral está aqui, o nosso único hospital infantil está aqui, a nossa única maternidade tem uma em Rorainópolis, mas a maioria da população do interior e dos países vizinhos procuram Roraima, especificamente Boa Vista, para se tratar. Então, quando a gente fala de números, a gente vê que em Boa Vista os casos de malária são muito maiores do que no Iramutã. Mas será que é verdade? Não. As pessoas vêm se tratar na capital. Vêm se tratar na capital, entendeu? Por isso essa super notificação. Isso. O tratamento ainda é bastante convencional, né? Sim. Lembrando que ele também é transmitido por mosquito, já não é o Aedes aegypti. Anófeles, é né? o Anófeles, né? Que é aquele mosquito prego, aquele que fica na parede igual um prego, né? Que todo mundo conhece, o Carapanã, né? E o tratamento, ele é bem estipulado pelo Ministério da Saúde, né? A cartilha foi renovada depois de 10 anos, em 2021, com um tratamento que não deixa de ser o tratamento que já era estipulado, só que eles fazem ênfase nas reinfecções, né? Por quê? Porque aí a gente notou, já existem estudos sobre isso, que o plasmódio, né? Que é um parasito, que é o responsável da malária, ele tem mutações. Depois de tantos anos usando cloroquina e primaquina, obviamente que ele ia ter mutações, né? Então já tem ênfase nessa reinfecção para tratar diferente. Então isso está amplamente divulgado, qualquer posto de saúde, qualquer lugar do interior tem essa orientação. E o medicamento, para tu ter uma ideia, não é dispensado necessariamente pelo médico. Qualquer microscopista, que é a pessoa que faz a lâmina, tem autoridade de prescrever a medicação da malária no interior. E é um tratamento que leva tempo, né? Eu passei por ele e realmente leva tempo. E um grande problema que os médicos notam é o abandono desse tratamento, que pode gerar essa reinfecção. Sim, com certeza, porque a pessoa se sente bem, aí não vai querer tomar vários comprimidos, várias pílulas durante 7 dias e aí abandona o tratamento. Esse é um problema. Vamos falar de Covid? Vamos. Covid, parece que as pessoas esqueceram, né? Que passamos por todo aquele período de epidemia e que levou muita gente, mas a Covid, ela está aí, tem infectado bastante gente e tem apresentado novos sintomas, né? As pessoas que se infectam estão apresentando sintomas diferentes daqueles iniciais na época da pandemia, doutora. Sim, é importante a gente saber que desde 2020, no início da pandemia, quando foi decretado pela OMS, né, em 2020, em março de 2020, o início da pandemia, Roraima teve mais de 500 mil notificações, né, e 187 mil casos confirmados. Não quer dizer que 500 mil pessoas diferentes ou 187 mil pessoas diferentes, porque a gente sabe que teve gente que se reinfectou várias vezes, né? Exato. Até hoje, né? Mas desde o início do ano de 2024 até agora, nós tivemos apenas 685 casos confirmados, né? Mas existem casos prováveis que de repente fizeram um exame,
fora do período de confirmação e não conseguiu ser confirmado. Ou seja, as pessoas estão se infectando Novamente. E não estão tendo os cuidados necessários. Não estão nem procurando um médico, Ian. Por quê? Porque justamente, como tu disseste no começo, virou uma gripe comum. Então, não, doutora, eu não tenho Covid, eu tenho sinusite. Não, doutora, é a queimada, as queimadas, a fumaça me faz o nariz escorrer. Então, nós lembrando que o vírus da Covid, assim como os outros vírus, ele quer se perpetuar no ambiente. Então, ele faz mutações para que eles passem incógnita, né? Então, justamente isso vai acontecer, que os sintomas cada vez vão se parecendo mais a uma gripe comum, a influenza. Quais são os principais sintomas agora dessa nova Covid, essa Covid de roupagem nova? Então, a coriza, né, não deixa de existir, muitas pessoas sentem dor de cabeça, febre, falta de paladar e falta de olfato já não fazem parte da maioria dos infectados. Então, às vezes uma diarreia, um sintoma gastrointestinal, uma tossezinha irritativa que pode ser atribuída a uma alergia. Quer dizer, ampliou o leque aí de sintomas, né? Então pode ser qualquer coisa, pode ser influenza, né? Pode ser uma gripe comum, qualquer outro vírus ou mesmo uma alergia realmente naquelas pessoas que já tomam antialérgico. Então eles se automedicam porque eles já são alérgicos e começam a transmitir porque não tem os cuidados necessários, né? Muita gente ficou com sequelas daquela Covid anterior, né? Naquela primeira Covid. Né? Existem terapias específicas para tratamento? Tem gente que até hoje o olfato não voltou à normalidade, doutora. Quer dizer, o que os médicos estão fazendo para tratar essas pessoas? Então, existe um termo que foi amplamente divulgado, né, que é a Covid longa, né? O que é a Covid longa? É como se tu permanecesse com alguns sintomas, como sequelas, por mais de 4 semanas, ou seja, mais de um mês. Então, pode ser desde uma tosse irritativa, dores, né, até uma névoa mental, que pode ser descrita como esquecimento, déficit cognitivo, insônia, né? Então tem vários mecanismos pelos quais existe explicação científica, pelos quais o vírus pode causar isso. Quer dizer, né? tem terapia cognitiva aí para tratar as pessoas que realmente, né, ficaram com o mental abalado? Sim, assim como a gente faz a fisioterapia respiratória na época, né, para não ser entubado, existe a fisioterapia ou a terapia mental. Então, assim como do olfato também existe a terapia olfativa, né? Então você vai ficar treinando o seu cérebro com palavras cruzadas, com jogos cognitivos, para ele começar de novo a atuar como atuava antes. E qual que é o médico, a especialização que eu devo procurar para ter uma terapia específica dessas? Olha, pode ser o neurologista, pode ser o geriatra, que é o que trata pessoas com mais de 60 anos, o pediatra, o clínico geral. Então, como eu te falei, está amplamente divulgado, né? Existem cartilhas já do Ministério da Saúde sobre isso. Quer dizer, é vacinação mesmo, né, que conta agora, né, como a principal arma contra a Covid, doutora? Sim, eu acho que um pouquinho de consciência, né, de cada um de nós, a partir do momento que eu tenho uma coriza, mesmo que eu acho que seja uma alergia simples, que eu use máscara, que eu respeite o limite do colega, né, que de repente não trata a Covid como eu trato, como uma simples gripe, ou que tem um bebê recém-nascido em casa, ou tem contato com uma irmã que está gestante, ou um pai idoso que tenha comorbidades, então a gente tem que respeitar isso, né? Aqui no trabalho, qual que é o protocolo? A pessoa sentiu o mal-estar, sintomas semelhantes ao da Covid, né? Como é que ela deve proceder? Procura a senhora, Núcleo de Saúde do Ministério Público? Sim, nós estamos atendendo todos os dias, né? O Núcleo de Saúde sempre está aberto, de portas abertas, mas lembrando que, aquilo que eu falei, qualquer médico está capacitado para identificar, para prescrever, para orientar. Então, procure o médico. A orientação é essa. Procure o médico, se informe, faça o exame. Hoje em dia tem o autoteste, que a gente compra na farmácia e tem a explicação de como fazer o teste da Covid em si mesmo, né? Porque é um exame bem incômodo, né? Venhamos e convenhamos. A gente aqui também oferece a consulta virtual, né, doutora? Sim, isso foi estipulado desde a época da pandemia. Por quê? Porque os pacientes ficaram muito desesperados
e vinham até o órgão para ser consultados. Aí, no trajeto até o consultório, poderiam infectar quantas pessoas, né? Então, a gente orientou que a partir do momento que tem um sintoma, entre em contato com o núcleo de saúde para fazer a consulta virtual. Obviamente que a consulta virtual tem suas limitações, né? Apesar que ela está autorizada pelo CFM, né? O Conselho Federal de Medicina, pelo Ministério da Saúde e tudo mais. Como é que está a nossa realidade atual aqui? Muitos casos de Covid aqui? Pois é, dentro do Ministério Público nós tivemos aproximadamente 17 a 18 atestados de síndrome gripal, que é aquela síndrome que pode ser uma coisa, pode ser outra, né? Pode ser Covid, pode ser influenza. Mas confirmados nós tivemos 6 casos confirmados de Covid. Para um núcleo tão pequeno, né, como o Ministério Público, é significativo. Então acho que a gente pode começar, né, a intensificar a atenção, né? Sim, lembrando... Para não contaminar o colega. Lembrando que existe uma janela, né? Uma janela entre tu entrar em contato e se infectar e tu apresentar os primeiros sintomas. Então, naquele período, tu tá transmitindo, né? Então, a gente tem que ter consciência disso. Então, o exame, especificamente o SUAB, que pode ser o teste rápido ou o PCR, que é aquele mais demorado, que os dois são SUAB, né? Ele é feito justamente entre o 4º e o 7º dia de sintoma, para respeitar essa janela imunológica, para a gente poder ter certeza daquele diagnóstico. Então, é importante procurar um médico. Uma coisa que eu queria falar, Iano, é que o Brasil já tem também, né, para casos leves e moderados, um medicamento para Covid. É mesmo? Mas ele é estipulado somente para maiores de 65 anos, para imunossuprimidos, que são aquelas pessoas que têm doenças imunossupressoras, tipo HIV, que usam corticoide por muito tempo, que tem ou teve câncer, que faz quimioterapia, né? Então, nesses primeiros dias, 5 dias, a pessoa poderia iniciar esse medicamento que é disponibilizado pelo SUS, desde que seja um caso leve a moderado e tenha esses critérios que a gente falou, né? Basta procurar um médico. Passando os 5 dias, infelizmente, o medicamento já não é indicado. Atualizar o cartão de vacina, né, doutora? Pois é, as vacinas, desde sempre, né, a história mostra que elas têm salvado vidas. Então, é inadmissível, né, a gente pensar que no mundo moderno ainda existem países que se consideram desenvolvidos que têm movimentos anti-vacina, né? Então, as vacinas, elas ajudam o sistema imunológico a criar células de memória para quando nós tivermos de novo esse contato com o vírus ou com aquela doença, automaticamente ele vai lembrar e vai produzir anticorpo de forma rápida. Então, não deixa o tempo da doença se desenvolver e se agravar. Então, a ideia da vacina não é nunca mais vou pegar Covid, nunca mais vou pegar dengue. Não, é justamente pegar uma doença, se for o caso, se infectar, uma doença leve, não precisar de hospitalização. Salve o Oswaldo Cruz, né, doutora? Isso. Então, Oswaldo Cruz, né, um médico sanitarista de 1900, né, que na época deu grandes passos para a vacina no Brasil. Então, na época no Rio de Janeiro, que ele era de lá, ele fez parte do Departamento de Saúde Pública, ajudou muito ao surto de cólera, de peste bubônica e de varíola. E na época estava muito em voga as vacinas. E ele veio com esse conhecimento da França, né? E quis colocar em ação. Além da vigilância sanitária, de melhorar a água potável, escoamento de esgoto, limpeza, educação, ele também estipulou as vacinas. Só que ele cometeu um erro, né? Ele fez com que a vacina fosse de forma obrigatória. Na época causou um estardalhaço. Na época teve a revolução, a revolta da vacina. Então, em 1904, houve a revolta da vacina no Rio de Janeiro justamente por isso, falta de informação. Por isso que a gente tem toda a tecnologia hoje em nossas mãos e a gente tem que levar essa informação em diante. É isso aí, doutora. Muito obrigado pelos esclarecimentos. A gente espera que a população tome ciência, né, dobre a atenção, os cuidados com essas doenças aí que estão por aqui, são endêmicas, não tem como a gente fugir muito, mas há vacinas,
né? E há cuidados aí disponíveis e muita informação para a gente se proteger. Com certeza, Iano. Então aqui vai o meu pedido, né? Atualizem seu cartão de vacina. Qualquer posto de saúde que você consultar com seu cartão de vacina vai ser atualizado de acordo com a faixa etária, o seu grupo de vulnerabilidade. Proteja-se. Lavem as mãos, esses são hábitos que vão permanecer para sempre, né? Cuidem dos criadouros nas suas casas, tirem 10 minutos do dia para ver se tem um vaso, que tem um pratinho que tenha água, né? Coloque terra. Então, essas são... E usem máscara, se você tiver algum sintoma, procure o médico, claro. Essas são as orientações principais. Muito obrigado. Nosso Diálogos para o Bem-Estar fica por aqui. No mês que vem, a gente volta com mais um assunto interessante para você.